perdoar, glória a Deus se Ele me perdoar. Mas se Ele não me perdoar, a responsabilidade é dele. Mas eu confessei o meu pecado. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho humildade para chegar para minha esposa, que está aqui sentada no primeiro banco. Eu chegar para minha esposa, porque eu erro também, eu falho. Mas eu chegar para minha esposa e falar assim: olha, me perdoa, aquela palavra que eu te falei durante o dia, naquele momento que eu te liguei e eu falei aquilo para você, me perdoa, eu te amo, eu quero estar bem com você, me perdoa por isso. E no mesmo momento o diabo lhe cai por terra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É difícil fazer isso? É difícil fazer isso? É difícil chegar para minha esposa e falar: me perdoa? É difícil chegar para o meu filho, para as minhas filhas e falar: me perdoa, eu errei? É difícil? É difícil, olha para cá, queridos, é difícil. Eu chegar para um obreiro, para mim da igreja, e falar assim: olha, eu falhei com você, me perdoa. Não é difícil, eu preciso ter esse comprometimento. Porque se o pecado não é confessado, se o pecado não é confessado, esse pecado não será perdoado. Quem entendeu, diga amém. Não tem perdão. Olhe para mim, por favor. Se você não confessa, você não alcança o perdão. E a cura acontece quando eu confesso o meu pecado, quando eu reconheço o meu erro, e eu digo: Senhor, eu estou como Zaqueu, o que eu roubei, eu vou devolver para as pessoas em quadruplicado, e eu quero repartir os meus bens. Por quê? Porque eu entendi que não adianta eu achar que está tudo bem, só preciso consertar a minha vida com as pessoas. Você pode aplaudir e glorificar ao nome de Deus nessa noite, aleluia! Então Neemias falou, olha para mim aqui, por favor. Então Neemias falou: nós vamos recomeçar. Só que nós vamos recomeçar, e o primeiro passo, nós vamos reconhecer os nossos erros. E o texto ainda vai falar assim no versículo 2, né, que eu li: confessar os pecados e reconhecer as iniquidades dos nossos pais. Porque eles estavam ali e eles não tinham, a maioria não tinha culpa de estar ali. Ninguém era inocente. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas a maioria estava ali pelos pecados dos seus pais. Porque eles ficaram quantos anos no cativeiro? 70 anos. Em 70 anos morreram e nasceram outros. Sabe aquela mulher que está grávida e é presa? A mulher é grávida e está presa. Daí a criança nasce. A criança vai nascer como? Vai nascer presa. A criança tem culpa do crime? Sim ou não? Não. Sim ou não, gente? Não, não tem culpa. Mas por que ela está presa? Por causa da mãe. Depois ela sai, né? Mas ela está presa. É assim. Eles estavam lá, os nossos pais que erraram. Nós estamos aqui. Só que nós reconhecemos o nosso erro. E só existe perdão, só existe cura quando eu falo: Senhor, eu errei e eu preciso ser transformado por Ti, Senhor. Se o Evangelho não te constrange, se o Evangelho te leva a você pecar e achar que está tudo bem, esse Evangelho que pregaram para você não é o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Porque o Evangelho de Jesus leva a pessoa que tinha um estilo de vida, que tinha uma postura, que tinha uma atitude, que tinha um pensamento, que tinha uma forma de ser e de agir, leva essa pessoa a ter uma nova vida para a glória de Deus. E eu quero profetizar que haverá cura e libertação sobre a tua vida, porque nessa noite haverá confissão de pecados e haverá restauração de Deus sobre a minha história, sobre a tua história. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e glorificar o nome de Deus nessa noite. Aleluia! Eu começo orando. Eu começo orando. Ora. Se ainda não existe esse constrangimento, ora. Começa a orar. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Senhor, tem alguma coisa errada. Porque eu não sinto esse peso, eu não sinto esse constrangimento. Para mim está tudo bem. Eu falo, eu minto, eu tenho essas minhas atitudes, eu estou até acostumado com elas. Então começo a orar. Senhor, me constrange.
Eu acho tremendo esse texto, porque Neemias fala dessa oração, e Neemias fala desse comprometimento que eles assumiram. Senhor, a partir de hoje vai ser diferente, porque a confissão, o texto vai falar que a confissão, ela vem junto com o arrependimento. E o arrependimento, irmãos, não é porque eu fui pego que eu me arrependo, não é porque eu fui pego que eu vou confessar. Não, eu vou me arrepender, eu vou me confessar, porque dentro de mim habita a presença de Deus, e isso não faz mais parte da minha vida. Quem está entendendo, diga amém. É isso. Não é eu falar porque deu errado, porque se tivesse dado certo, beleza, seguia, está tudo bem. Não. Aleluia. É eu reconhecer, porque eu entendi que não é esse o plano de Deus para a minha vida. Então eles se arrependeram, e o arrependimento te leva a não sentir o peso do remorso. O arrependimento te leva à postura de: se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria feito isso, e eu faria tudo diferente. Isso se chama arrependimento. Quem entendeu, diga amém. Arrependimento é diferente daquele peso de: poxa, que pena que eu fui pego, né? Poxa vida. Não, arrependimento é: se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Aleluia. E naquilo que eu posso voltar atrás, naquilo que eu posso me consertar, eu vou lá e eu vou me consertar, e as coisas vão se ajustar em nome de Jesus. Se a pessoa não me perdoar, não é problema meu, mas eu tive a postura, sem me preocupar com as consequências, de assumir a minha responsabilidade. Mas e se eu falar? Mas e se eu fizer? Mas e se eu reconhecer, pastor, eu vou estar dando o braço a torcer, e de repente eu vou fazer porque eu tenho que fazer o que é certo, porque Deus só vai abençoar se eu começar a partir de hoje fazer o certo. Aleluia. Essa é a palavra que Deus está dando para mim e para você nessa noite. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir Jesus por isso? Se isso não mudar a tua vida, mais nada vai mudar a tua vida nessa vida. Mais nada. Se isso não mudar a tua história, nada mais é capaz de mudar a tua história. Se reconhecer o erro não muda a vida de alguém, não existe nada que possa mudar então a vida de uma pessoa. Porque eram dois ladrões, e um falou assim: desce daí e salva a gente. Jesus nem olhou para ele. Mas o outro ladrão que estava no lado de cá falou: olha, amigo, a gente cometeu crimes, nós merecíamos isso aqui. Ele não. Senhor, lembra de mim quando chegar no teu reino. Jesus olhou para ele e falou assim: fica tranquilo, porque hoje ainda você estará comigo lá no paraíso. É isso, quando você reconhece, quando você se humilha, o perdão, a restauração, o recomeço e a cura vem sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia, glória a Deus. Sabe qual é a pena que eu tenho? Que a maioria das pessoas que estão na igreja hoje em dia, não falando daqui, mano, não falando daqui não, falando da igreja no geral, a maioria das pessoas nunca ouviram uma pregação dessa. Nunca ouviram uma pregação dizendo: ei, muda, se arrependa, reconheça o teu erro, reconheça a tua responsabilidade. Aleluia a Deus. A maioria fala: é culpa do diabo, é culpa da pessoa, é culpa de fulano, e não reconhece a sua própria culpa. Esses dias nós estávamos aqui em uma das aulas de teologia, eu não lembro se foi semana passada ou retrasada, mas foi recentemente. Uma irmã aqui na aula chegou para mim e falou assim: pastor, mas quando uma pessoa comete tal pecado, não é culpa do diabo não? Eu falei: não é culpa do diabo não, é culpa da pessoa. Pessoa. Pastor, mas o diabo não, é culpa da pessoa, porque ela
que deixou ser levada por esse pecado e cometeu o pecado. Se eu digo que é o diabo, eu estou dizendo que a culpa não é nada minha, a culpa é do diabo. E sabe quando vai ter cura na minha vida? Nunca. Porque a culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. E nós estamos cada vez mais especialistas em achar justificativas para os nossos erros, para os nossos pecados, para os crimes que nós cometemos. Até para os crimes, até para os erros que nós cometemos, nós estamos cada vez mais especialistas nas justificativas. Glória a Deus. Eu fiz isso aqui, passou no meu casamento, porque é a minha esposa, ou porque é o meu esposo. Não, porque você escolheu fazer isso. Eu tomei tal atitude porque a tal pessoa chegou para mim. Então quer saber de uma coisa? Eu me achei no direito. Então você errou, porque você assumiu o pecado. Você assumiu o pecado pela sua escolha. O filho pródigo falou assim: eu vou voltar.